capítulo 25 do Gênesis, então, a partir do verso 7 até o verso 11, Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Eu escolhi falar sobre Abraão porque nós teríamos muitas outras personagens bíblicas para falarmos sobre esse tema de paternidade. Graças a Deus, a Bíblia tem inúmeros exemplos positivos de pais e também exemplos negativos de pais, como tem exemplos de mães na palavra de Deus. Mas eu escolhi falar sobre Abraão porque ele é mais conhecido como o pai da fé. Abraão tem esse título, ele é o pai da fé. Então nada melhor do que falarmos para pais humanos a partir de um pai que é o pai da fé. E Abraão, ele pode ser uma inspiração para mim, que sou papai, para todos vocês que são pais, essa inspiração de podermos ser homens que cumpram o seu papel de desenvolver a paternidade, ou o ministério da paternidade. Ser pai é um grande desafio, e Abraão é um homem que nos inspira a paternidade. O texto que nós lemos fala do final da vida de Abraão. Ele viveu muitos anos, como diz a palavra, né? Viveu e morreu numa velhice avançada, né? O texto exatamente fala de uma velhice abençoada, né? Uma idade bem avançada. Então ele viveu bastante, ele viveu bem, e isso lhe dá também o privilégio de morrer bem, se é que alguém pode morrer bem. O fato é que Abraão, ele vive bastante, ele tem filhos, ele vê os seus netos, e ele então é um homem que descansa depois de uma vida abençoada. Teve filhos, ele foi sepultado junto com a sua esposa Sara, que havia morrido antes dele. Ele, como pai, tem diversas alegrias de poder ver os seus filhos, de poder ver a sua descendência, mas ele também, como pai, enfrenta dilemas, ele como pai enfrenta dores, e é isso que nós também, como pais, vamos enfrentar. Você, meu amado irmão, você que é pai, você enfrenta dilemas, você enfrenta lutas, você enfrenta batalhas, você enfrenta várias situações, mas você pode ter na palavra e você pode ter no Senhor um instrumento, a direção para você cumprir a sua função e a sua paternidade. A paternidade é sobretudo um ministério. Pensarmos na paternidade como um ministério é pensarmos em algo que Deus coloca sobre as nossas vidas, uma incumbência do Senhor. Nós não somos pais por acaso, nós somos pais porque Deus, ele nos chama para isso. Ser homem não é sinônimo de ser pai. Tem muitos homens que não são pais, e não apenas aqueles homens que nunca geraram filhos. Existem homens que geraram filhos, mas que nós não podemos chamá-los de pais, porque ser pai é muito mais do que ser apenas do sexo masculino. Ser pai vai muito além de colocar um filho neste mundo. Ser pai envolve muitas outras características, responsabilidades e atribuições, e Deus tem nos chamado para não ser apenas homens, mas Deus tem nos chamado para sermos pais. Ser pai precisa entender essas implicações e cumprir o papel, cumprir o ministério que o Senhor tem para nós. Abraão, como eu disse, não é apenas o pai da fé. Abraão, ele é também um pai de carne e osso como nós. Abraão era um homem como eu, como você. Apesar dele ser o pai da fé, ele enfrenta também as suas lutas, os seus dilemas, ele enfrenta as suas dificuldades. Ele foi chamado, reconhecido, e justamente por ser o pai da fé, mas ele também pode nos ensinar verdades, lições preciosas, para que nós possamos colocar em ordem, ou colocar em marcha, ou cumprir o nosso papel, né, de paternidade. Eu quero nessa noite apontar aqui, irmãos, 3 momentos na vida de Abraão. E o primeiro momento está lá no capítulo 12 do livro do Gênesis. Você está com a sua Bíblia aí em mãos?
Você vai acompanhar então junto comigo esta leitura do livro do Gênesis, no capítulo 12. Esse é o primeiro momento da vida de Abraão que eu quero destacar nesta noite, para inspirar você na sua paternidade. Através desse texto e desse momento na vida de Abraão, nós vamos aprender que ser pai envolve, em algum momento, se necessário for, renunciar a algumas coisas do nosso passado. Renunciar a algumas coisas da nossa experiência, aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já experimentamos, aquilo que nós já usufruímos. Deus vai nos chamar a abrir mão de algo que possa nos impedir de sermos um pai segundo aquilo que o Senhor quer para nós. Veja o que a Bíblia diz então, neste capítulo 12 do livro do Gênesis, a partir do verso 1. Então o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. O sair envolve aqui então, meus irmãos, o renunciar ao passado. Abraão teve que deixar a casa dos seus pais, a sua terra, a sua parentela, para trilhar novos caminhos, porque era nesses novos caminhos que Deus iria desenvolver então essas características da paternidade. Verso número 2: farei de você um grande povo, abençoarei você, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Verso número 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Ló era o sobrinho de Abraão, porque até então Abraão não tinha filhos. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens que ele havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão teve que abrir mão então do seu passado, renunciar o seu passado para que ele pudesse ser forjado conforme o desejo e a vontade de Deus para a sua paternidade. Ser um pai, segundo o coração de Deus, envolve algumas decisões importantes, decisões fundamentais, decisões que precisam ser tomadas. Da forma que nós estamos vivendo, talvez alguns não vão poder ser aqueles pais conforme Deus deseja. Então, meu amado irmão, querido amigo, você que está conosco, talvez para que você possa desenvolver a sua paternidade no auge ou da forma que Deus quer, é preciso tomar algumas decisões e mudar alguns aspectos na sua vida. Assim como eu entendo também que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu dei ali um passo importante para se tornar um pai segundo aquilo que Deus queria que eu fosse. Porque se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus, muito provavelmente, talvez hoje, eu não seria esse mesmo pai que eu sou. Pastor, mas você poderia talvez ser um pai melhor. Duvido, não acredito nessa hipótese. Se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus com 18 anos, eu não tenho dúvidas que hoje eu até poderia ser pai, como muito provavelmente eu seria, mas eu posso dizer que eu não seria o mesmo pai que eu sou hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a diferença que Jesus faz na nossa vida, ela é imprescindível. Então não tenho dúvida que cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, se você entregou sua vida a Jesus, essa decisão foi a principal para que você pudesse ser hoje o pai que você é. Mesmo que ainda você não seja o pai perfeito, mas isso já abriu um leque para você buscar a perfeição. Então, meus irmãos, a fé em Deus é algo que vai nos dar a base para todas as outras características da paternidade. Por isso que Abraão é o pai da fé. Ele é pai da fé, mas ele também é um pai de carne e osso. E se nós olharmos na vida de Abraão, ele primeiro se encontra com Deus, ele primeiro conhece a Deus, primeiro ele se torna o pai da fé, ou um pai na fé, para depois se tornar um pai de carne e osso. Ele tem o primeiro filho Ismael, muitos anos depois desse chamado do Senhor. Então é muito saudável que um homem primeiro entregue sua vida a Jesus, se converta de todo o coração e depois então ele se torne pai, porque ele vai errar menos, ele vai acertar mais e ele vai poder ser um pai muito mais abençoado. E a pergunta aqui é, meus amados irmãos, o que eu preciso renunciar nesse momento da minha vida para que eu seja um pai melhor?
O que eu, pai, já aqui, falando como homem que já tem filhos, o que hoje eu preciso renunciar para que eu possa ser um exemplo, para que eu possa ser uma inspiração, para que eu possa ser o herói do meu filho? Eu quero que você pense exatamente nisso. O que ainda hoje você precisa renunciar? O que você precisa deixar? Porque Abraão teve que sair da sua terra, sair da sua parentela, deixar muitas coisas para trás, para que ele pudesse trilhar uma caminhada com Deus, e nessa caminhada com Deus, o Senhor forjar nele um coração digno de um pai que pudesse agradar ao Senhor. 3 coisas Abraão teve que renunciar. Primeiro deles, o passado religioso. Abraão não conhecia a Deus. Abraão morava em Ur dos Caldeus. O seu pai Terá era idólatra, cultuava a outros deuses. Então, o primeiro passo de Abraão foi sair daquele contexto religioso para que pudesse conhecer o verdadeiro Deus e dessa maneira ser um pai segundo o coração de Deus. Como eu disse aos irmãos no meu testemunho pessoal, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu renunciei a um passado religioso que os meus pais, a minha família me ensinou. Naquele momento era o que eles tinham para me dar e eles me deram, mas a partir do momento que eu conheci melhor a palavra, que eu conheci de fato a Deus, eu não tive dúvidas que esse passo faria a diferença e como fez na minha vida. Então, se necessário for, meu amado irmão, meu amigo, se preciso for, renunciar ao seu passado religioso, para que você se torne um homem, um pai melhor, se você tiver essa consciência, faça isso. Se você tiver esse chamado, faça isso em nome de Jesus. Talvez você não precisa renunciar um passado religioso. Talvez você só precise viver a fé que os seus pais te ensinaram. Talvez você precise só colocar em prática aquilo que a sua mãe te ensinou quando você era criança, aquilo que você aprendeu na igreja quando você era adolescente, como essas crianças que nós vimos agora, que estão aqui no fundo numa sala aprendendo a Bíblia. Quantos de nós, ou de nós não, porque eu não tive essa experiência, mas eu fui levado pelos meus pais à igreja, eu aprendi princípios da palavra de Deus, não da maneira que nós fazemos hoje. Então, meu amado irmão, talvez você não precise renunciar a um passado religioso, talvez você precise só viver, praticar aquilo que você aprendeu dos seus familiares. O fato é que sem uma vida com Deus, sem uma vida inspiradora, sem uma vida real e verdadeira com Jesus, nós, pais, você e eu, teremos dificuldades nesse processo da paternidade. Uma segunda coisa que Abraão renunciou foi o passado familiar. Sair da terra, sair da parentela, era romper com aqueles relacionamentos, romper com certas culturas que impediam para Abraão ser um pai segundo o coração de Deus. Então, muitas vezes, alguns hábitos familiares, alguns costumes familiares nos atrapalham. Parênteses aqui, meus amados irmãos, eu não estou dizendo para você abandonar sua família, para você sair do seu contexto familiar, deixar o seu pai, deixar a sua mãe, romper com tudo isso. Não estou falando nesse aspecto dramático e nesse aspecto ruim. Mas, provavelmente, todos nós, existe alguma coisa que nós trazemos como cultura, como herança, como hábito familiar, que agora em Jesus nós precisamos mudar isso, nós precisamos aperfeiçoar isso, para que nós possamos ser um pai segundo o coração de Deus. Abraão, ele recebe do seu pai Terá uma fé, mas não era a fé em Deus, no Deus invisível, no Deus soberano. Ele teve que mudar essa questão na sua vida, e talvez muitos outros hábitos, costumes e culturas, ele também precisou romper, e ele fez, e por isso então, ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Abraão era um homem fiel à sua esposa, Abraão perseverou ao lado de Sara, Abraão não desprezou Sara. Então isso são culturas, são costumes, são hábitos, são coisas boas que nós podemos fazer. Existe algo no seu convívio, do seu contexto, alguma coisa na sua família que pode atrapalhar você a ser um pai melhor? Se tem algo que atrapalha, por que não abrir mão disso? Por que não passar por essa fase? Por que não melhorar isso nas nossas vidas? E uma terceira questão de Abraão no seu passado, é o seu passado econômico. Deixar a terra significa abrir mão da segurança econômica para uma aventura de fé. Abraão teve que construir a sua própria vida financeira. Ele saiu de uma terra para ir a um lugar aonde ele não conhecia, desafios.
lutas, batalhas, mas ele tinha como garantia a promessa do Senhor, a promessa de que ele seria grande, verso 2, que ele seria abençoado, que ele se tornaria um homem grande, e ele então parte, ele rompe com o seu passado, aquilo que o impediria de ser um homem segundo o coração de Deus e um pai abençoado. Pastor, mas por que isso na vida de Abraão? Porque, meus irmãos, se ele tivesse ficado em Ur dos Caldeus, se ele tivesse ficado naquele convívio familiar, se ele tivesse permanecido na sua terra, no meio da sua parentela, ele não poderia ter sido o pai da fé. Por isso que Deus pede para ele sair, porque o sair significa romper com aquilo que lá naquele contexto ele não poderia fazer. Então, quando eu digo para você renunciar o passado, é você fazer um checklist, é você fazer uma análise daquilo que está te impedindo e, à luz da palavra de Deus, você romper com essas coisas para você poder ser uma bênção. Talvez na sua vida não precise passar por essa fase. Talvez você já tenha passado por essa fase. Talvez você já esteja numa condição semelhante à condição de Abraão. Então, amém por isso, glória a Deus, siga em frente e você vai ser um pai segundo o coração de Deus. Porque se nós queremos ser pais como Abraão, nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus e aquilo que nos impede de andar com Ele. Amém? Agora abra sua Bíblia no capítulo 15 do Gênesis. Capítulo 15 do Gênesis, nós temos uma outra fase na vida de Abraão, um outro momento importante, do qual nós aprendemos também mais uma lição para a nossa vida de pais. A primeira é renunciar o passado. A segunda é justamente fazer uma aliança com Deus. Porque não basta simplesmente renunciar coisas do passado que nos impedem. É preciso dar uma direção para as nossas vidas e seguir no caminho certo. E agora nós precisamos então fazer uma aliança de fé. Capítulo 15, do verso 1 até o verso 6. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Verso 4, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui, meus irmãos, Abraão, ele faz uma aliança com Deus. E esta aliança está descrita neste verso 6, quando ele creu no Senhor, quando ele se entregou completamente. Ao crer no Senhor, ele entrega então a sua vida e suas preocupações, porque qual que era a preocupação de Abraão até então? Como que eu vou ser pai de uma descendência, de uma grande quantidade de pessoas, se eu não tenho nenhum filho? Como que eu posso ser pai de multidões, se eu não tenho ainda nenhum filho? Então Deus faz essa aliança com Abraão. Deus faz uma promessa e diz: Abraão, creia que você será um pai de multidões. Esta aliança compreendia uma descendência, compreendia filhos, compreendia uma família. Mas havia um problema, meus irmãos. Sara, a esposa de Abraão, era estéril. Ela não podia gerar filhos. Abraão então experimenta o sobrenatural. Abraão experimenta o milagre de Deus na sua vida, fazendo dele pai, mesmo contra todas as indicativas humanas. E esta é a aliança. E esta aliança compreendia, dentre outras coisas, 3 destaques que eu quero fazer aqui a partir desse texto. Primeiro, deixar a razão e crer no milagre. Deixar a razão e crer no milagre. Abraão, humanamente, não podia ter filhos. Sara, por ser estéril,
tirava de Abraão essa perspectiva da paternidade. Então ele precisou abrir mão do racional e ele precisou agora andar pela fé. E até mesmo faltou-lhe, um pouquinho de fé, porque quando Sara oferece a serva dela para que Abraão tivesse um filho por meio dela, Abraão aceitou a proposta. Mas depois eles reconheceram o erro, permaneceram fiéis e Deus lhe dá o filho da promessa, o Isaque, que vem para ser o seu descendente. Então, meus irmãos, nós precisamos muitas vezes parar de sermos muito racionais e precisamos caminhar pela fé. Nós precisamos andar pela fé. Nós precisamos crer mais na provisão do Senhor. Nós precisamos entregar as nossas vidas e crer num Deus que pode trazer solução para todos os nossos problemas. O problema da esterilidade de Sara foi Deus quem resolveu. Foi Deus quem fez o milagre. Foi Deus quem agiu. Foi Deus quem proporcionou a eles a dádiva de serem pais pela bênção do Senhor. A tentativa que eles fizeram humanamente através de Agar, Deus não aceitou, Deus não aprovou. Tanto que Deus não concebeu ou não considerou Ismael como filho da promessa. Então, muitas vezes eu e você devemos deixar de ser muito racionais e devemos crer mais nos milagres do nosso Deus. Você é um pai que crê em milagres? Você é um pai que acredita no poder de Deus? Eu espero que você seja, porque você e eu precisamos disso. Segunda questão que está aqui no texto, ou no verso 17, mudar a identidade. Abraão se chamava Abrão. Agora ele se torna Abraão, pai de multidões. Ele precisou não só mudar de vida, mudar de terra, mudar de contexto, mas mudar a sua identidade, mudar o seu próprio nome. Isso, meus irmãos, significa que nós precisamos de uma transformação completa. O nome é a nossa identidade, o nome é aquilo que nós somos. Mudar o nome é mudar a essência. Abrão, grande pai. Deus muda para Abraão, pai de uma multidão. Abraão não seria apenas um grande pai, ali naquele contexto, ou um grande pai para os seus filhos. Deus tinha algo muito maior. Deus queria que ele fosse pai de multidões, por isso ele passa a se chamar Abraão. Ser um pai que agrada a Deus implica mudar de essência, de valores, de caráter, de personalidade. Se falta ainda isso na sua vida, meu irmão, mude para agradar ao Senhor. E o terceiro destaque, ainda no capítulo 17 e 23, é ser marcado por Deus. No capítulo 17, do verso 23 ao verso 27, fala que Abraão fez a circuncisão. A circuncisão era uma marca para o povo judeu, era uma marca na carne, era um processo que os judeus faziam, ou que eles começaram a fazer a partir de Abraão. Então todo homem judeu precisava ser circuncidado ao 8º dia, era uma marca, era um sinal desta aliança. A circuncisão era a marca da aliança do povo de Deus. A partir de agora, então, essa geração e os seus descendentes teriam esse selo de propriedade do Senhor. A marca do Pai que agrada a Deus hoje é o Espírito Santo. Hoje você não precisa de uma marca física, você não precisa de mutilar o seu corpo ou qualquer outra coisa. O selo, segundo Efésios, capítulo número 1, verso 13 e 14, é o Espírito Santo. Quando ele entra, ele sela, e nós somos agora propriedades do nosso Deus. E é a partir do selo do Espírito, da presença do Espírito, que nós passamos a produzir os frutos, a dar aquilo que Deus espera de nós. O Espírito molda o nosso caráter, o Espírito molda o nosso ser, e agora nós nos tornamos dependentes do Senhor. Você e eu precisamos de uma aliança com o nosso Deus para sermos pais segundo o seu coração. E eu termino fazendo um destaque do capítulo 22 do Gênesis, a partir do verso 1 e verso 2. Terceiro momento na vida de Abraão, terceiro passo que ele teve que dar, que era justamente agora fazer a vontade de Deus e não apenas a sua vontade. Capítulo 22, Deus pede para Abraão oferecer Isaque em sacrifício. Parece um pouco estranho, meus irmãos, esse pedido de Deus, mas se nós lembrarmos que naquele contexto, naquela cultura, muitos pais queimavam os seus filhos para um deus chamado Moloque. Muitos pais ofereciam os seus filhos em sacrifício para falsos deuses. Por que não nós pensarmos em Deus pedir uma prova semelhante a Abraão?
Se hoje muitos pais que não temem a Deus fazem absurdos, pensando que estão fazendo o bem para os seus filhos, porque nós, como servos de Deus, não podemos também demonstrar a nossa fé, uma fé que agrada ao Senhor? Não estou dizendo que você tem que sacrificar os seus filhos, eu estou dizendo que demonstrar a nossa fé em Deus é um passo importante para a paternidade. Os seus filhos veem em você um homem de fé? Os seus filhos veem em você um homem que busca fazer a vontade de Deus? Os seus filhos veem em você um homem que está disposto a entregar tudo para agradar a Deus? Porque foi isso que Abraão fez. Veja o capítulo 22, versos 1 e 2. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. E Abraão obedeceu, Abraão fez, Abraão levou Isaque, Abraão levou a lenha, Abraão levou o cutelo, ele leva o fogo, e ele e Isaque sobem ao alto daquele monte, e Abraão faz um altar de pedras. Isaque estava levando a lenha, colocou a lenha sobre o altar, Abraão deita Isaque sobre a lenha, e quando ele iria com o cutelo sacrificar o seu filho, Deus então brada do céu, dizendo: Abraão, para, porque agora eu sei que de fato você crê em mim. Meus irmãos, eu acho que seria reprovado nessa prova diante do Senhor. Eu não sei você, mas eu como pai, eu acho que eu seria reprovado nesse teste. Mas ser reprovado aqui é algo que para nós vai trazer consequências sérias. Então, eu preciso ainda aumentar mais a minha fé, a ponto de ter esta tremenda e grandiosa confiança que Abraão teve. Meus irmãos, entregar um filho, abrir mão de algo tão precioso, é uma demonstração de confiança e fé. Deus queria que Abraão matasse o seu filho? Muito provavelmente não, mas Deus queria que Abraão demonstrasse que ele de fato cria em Deus. E essa disposição era o que Deus queria ver na vida de Abraão. Porque até então, naquele monte não havia mais nada ali. Mas quando Abraão vai sacrificar o filho e Deus interrompe aquele momento, Abraão depois é indicado a olhar para trás, e atrás deles havia então um carneiro, um cordeiro preso a um arbusto. Deus havia já providenciado ali o sacrifício. Meu irmão, você precisa fazer a vontade de Deus para que você possa ser um pai abençoado. A grande prova da vida de Abraão se deu quando Isaque foi pedido como prova de submissão à soberania de Deus. Nós falamos que cremos em Deus, nós falamos que somos submissos a Deus, nós falamos que amamos ao Senhor, nós falamos que estamos dispostos a fazer tudo pelo Senhor, mas quando vem de fato a prova, aí é que nós vamos demonstrar se realmente nós estamos preparados ou não. Abraão se dispôs a fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade, assim como Ana entregou o seu filho ao Senhor, abrindo mão do seu primeiro filho. Fazer a vontade de Deus é oferecer aquilo que para nós tem mais valor, aquilo que eu mais quero, abrir mão dos meus próprios interesses pessoais. E muitas vezes nós, pais, não fazemos isso. Não abrimos mão daquilo que é valioso para nós, daquilo que é importante para nós, daquilo que nós tanto queremos e buscamos. Por exemplo, tempo. O quanto de tempo nós deixamos de dar para os nossos filhos? O quanto de atenção nós deixamos de dar para os nossos filhos? O quanto de carinho e de abraço e de beijo nós deixamos de dar para os nossos filhos? Quando nós não abrimos mão dessas coisas que talvez são tão importantes para nós, o tempo para trabalhar, o tempo para a gente descansar, o tempo para a gente se divertir, o tempo para a gente buscar as nossas coisas, os nossos sonhos, os nossos projetos, quando nós não sacrificamos essas coisas em favor dos nossos filhos, da nossa família, nós estamos dizendo que de fato ainda nós não somos pais segundo Abraão. Muitas vezes a nossa vontade vai conflitar com a vontade de Deus, e aí nós precisamos decidir se fazemos a vontade dele ou se fazemos a nossa vontade. Para sermos pais que vão agradar ao Senhor, precisamos fazer a vontade dele e não apenas a nossa vontade. Amém, queridos? Se você puder ficar de pé, eu quero lhe convidar a ficar em pé nesse momento. E quero terminar a minha palavra fazendo duas breves considerações. Primeiro, Abraão foi acima de tudo um homem comum, como eu e como você. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Então Abraão, ele, apesar de ser o pai da fé,
um herói da fé que está lá no livro de Hebreus capítulo 11, ele era um homem também de carne e osso. Ele não era um homem de ferro. Ele era um homem comum, com alegrias, com dores, com dúvidas e com dilemas, assim como você é, assim como eu sou. Mas ele decidiu renunciar o seu passado. Ele decidiu fazer uma aliança e ele decidiu fazer a vontade de Deus. E isso foi o divisor de águas na vida desse homem. Por isso, ele é não só o pai da fé, mas ele é também o pai que nos ensina sobre o ministério da paternidade. Deus, hoje nós estamos agradecendo ao Senhor pela vida dos pais da igreja e por aqueles que estão conosco também, que foram convidados. Eu sei que o Senhor é o Deus, o Pai, o nosso alvo, o nosso exemplo. E o Senhor deixou na Bíblia homens para que nos inspirem a paternidade. E dentre tantos homens, Abraão é um deles. E nós podemos aprender muito com ele sobre a paternidade. Como ser pais melhores, como sermos pais que agradam ao Senhor, como sermos pais que possam cumprir o seu ministério da paternidade. Por isso, nos abençoa. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.